Oi, pessoal. Vamos trabalhar um pouco. A ideia do vídeo de hoje é apresentar a minha visão da hermenêutica jurídica da interpretação, reconstruindo, contando um pouco para vocês o que está no conteúdo do meu livro Direito das Lutas, especialmente em uma das partes dele que fala especificamente sobre jurisdição, a função do judiciário e a minha visão sobre interpretação, que provavelmente eu vá construir, eu vá desdobrar em um livro próprio nos próximos anos. Mas acho que dá para eu apresentar com o material que eu já tenho a minha visão da interpretação, aí a minha visão pessoal, né? Eu, José Rodrigo Rodrigues, e eu vou chamar, vamos dizer assim, essa exposição de originalismo democrático por uma jurisdição sensível. Né? Sensível não no sentido de sensível que chora muito, né? Ou sensível no sentido de que se emociona fácil, apesar disso também fazer parte, mas sensível no sentido de ser atenta ao mundo sensível, né? Ao mundo material, dos conflitos e dos casos concretos que se apresentam perante a jurisdição. Então, para começar, essa é uma visão que radicaliza a ideia do senso de adequação, ou a ideia do fit, que procura, então, tornar a jurisdição adequada ao caso concreto, e é isso, para mim, que caracteriza, inclusive, a função jurisdicional, como eu vou falar mais adiante. Né? O legislativo pensa em normas gerais e abstratas, pensando, enfim, imaginando, né, como é que eu posso regular ou gerir a vida em sociedade para o futuro, né, e para todas as pessoas que estão atuando ou que estão em conflito no contexto de uma certa comunidade política. E o judiciário, ele tem um aspecto criativo também, de criação normativa, né, de criação de sentido no processo decisório, mas ele olha principalmente para o caso. Né, ele tá circunscrito pelo caso, e nesse sentido ele não é legislador, ele não faz raciocínios para o futuro gerais e abstratos. Então, essa diferença da função, essa peculiaridade da função jurisdicional que eu vou radicalizar nessa minha visão. Mas para começar, a primeira discussão que eu acho importante a gente fazer é que, veja, eu tenho dito o tempo todo nos meus textos que a gente viveu o século XX e esse começo do século XXI é o que a gente pode chamar de uma era da indeterminação. A ideia de que o direito é indeterminado está presente nos próprios autores positivistas e também nos autores não positivistas. A ideia, que é típica da era dos códigos, de que haveria uma norma perfeitamente adequada para regular diversos casos concretos, foi deixada de uma certa maneira para trás. Então, o positivismo como textualismo, foi deixado para trás. E a gente tem hoje uma outra visão, ou a disputa de outras visões sobre o direito, que diz a respeito, ou que pressupõe que existe sim um espaço para interpretação, um espaço indeterminado, um espaço de criação de sentido no interior do Poder Judiciário. Para os positivistas, para alguns, isso vai ser eventual, vai acontecer de vez em quando, portanto, o projeto positivista ainda faz sentido. Para os não positivistas, esse espaço é maior do que a gente imagina, ele acontece frequentemente e se apresenta nos casos que são, digamos, julgados pelos nossos tribunais, há sempre divergência entre os juízes, mas, enfim, parece haver um reconhecimento geral de que a indeterminação faz parte do direito e a gente precisa lidar com isso. A minha contribuição para essa discussão é dizer que, veja, a indeterminação ela é um fenômeno linguístico, evidentemente, ela tem um aspecto linguístico. Nós lidamos com uma língua, com palavras que sempre têm um sentido relativamente aberto, dependendo do contexto em que se estiver interpretando e dependendo da comunidade dos intérpretes. Então, eu sempre dou esse exemplo. Veja, se eu falar capaz no Rio Grande do Sul, todo mundo me entende, ou entende alguma coisa, dependendo do contexto. Se eu falar capaz em São Paulo, se eu falar capaz no Amazonas, normalmente vai se referir sempre à capacidade, alguém vai pensar talvez em menor capaz, menor incapaz, e a palavra capaz no contexto do Rio Grande do Sul ganha outros sentidos e milhares de nuances, mais ou menos como a palavra trem em Minas Gerais. Trem
tem centenas, sei lá, dezenas de sentidos possíveis. Então, é evidentemente que a indeterminação ela tem um aspecto linguístico, mas ela é, para mim, principalmente um fenômeno social. É um fenômeno social que está ligado ao fato de vivermos em sociedades plurais, diversas e democráticas. É claro que existe esse potencial de divergência, né, na interpretação dos termos, se a gente olhar do ponto de vista linguístico, mas se a comunidade de intérpretes entrar em acordo, né, todo mundo se entende e esse potencial de indeterminação fica controlado. Né? Mas numa sociedade democrática, numa sociedade plural, que disputa recursos materiais e recursos simbólicos o tempo todo, né, disputas de status e disputas de recursos materiais, eu não gosto da ideia de reconhecimento muito, né, porque, na verdade, para mim, o que está acontecendo é disputa de status. Né? Quando alguém é reconhecido, outra pessoa se sente não reconhecida. Isso é um processo do qual não se pode escapar. Quando eu reconheço o direito para pessoas transexuais, grupos católicos ficam ofendidos com esse reconhecimento porque acreditam que está se dando um status indevido para aquele grupo. Então, esse processo é difícil da gente, vamos dizer assim, imaginar, né, uma solução. Ele faz parte da nossa vida. Então, essas disputas de recursos, essas disputas de status o tempo todo, geram um fenômeno que é uma desestabilização constante dos sentidos dos textos legais e das normas que resultam da interpretação. A sociedade está o tempo todo disputando o sentido dessas normas, o que torna as normas, não só as normas jurídicas, as normas sociais, as normas morais, as normas religiosas. Existe um fenômeno que a gente pode chamar de fragilidade das normas. As normas são frágeis justamente porque elas dependem, para a sua legitimação, de uma certa concordância entre as pessoas, entre os membros daquela sociedade, que nunca vai ser completa numa democracia. Nunca vai ser consensual uma democracia. Sempre vai haver um debate constante entre aqueles grupos. E na modernidade, evidentemente, isso se radicaliza porque aí cada indivíduo, cada sujeito, né, tem a possibilidade e, de uma certa maneira, tem o dever de examinar se as regras às quais ele está sendo submetida são racionais ou não. Ele considera adequadas ou não. Então, esse debate sobre qual é a regra adequada para que eu possa, enfim, levar a minha vida, do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, e também do ponto de vista jurídico, numa democracia ele é constante. Então, a indeterminação, para além de ser um fenômeno linguístico, de práticas, né, da comunidade de intérpretes, ela é um fenômeno também social e principalmente característico de democracias, e democracias que têm diversidade, né, de concepções de vida, de concepções religiosas e de concepções morais. Né? Então, aí quer dizer, a questão se torna, bom, como é que eu lido com essa indeterminação, como é que eu lido com essa fragilidade das normas? Porque, vejam, no modelo da era dos códigos, né, no modelo anterior, digamos assim, o texto legal, as normas jurídicas, que se confundiam com o texto legal, inclusive, né, era quase que sinônimo, texto legal e norma jurídica, elas eram pensadas como um fenômeno mais forte. Né? Quando o parlamento diz, né, o que é a norma jurídica, ele está falando em nome de uma racionalidade. Existia até um ideal de que os códigos, né, construiriam normas tão perfeitas, que ia ser desnecessário a existência de juízes, ia ser desnecessária a interpretação. As normas seriam uma espécie de expressão da racionalidade, expressão da vontade popular, né, que não poderia ser discutido, que não poderia ser interpretado. O ideal seria não ser interpretada, inclusive, né, não haver interpretação, por causa da sua força, da sua legitimidade, a partir de uma visão do direito como expressão da racionalidade. Por exemplo, a gente pode pensar na ideia de sistema jurídico a partir do Leibniz, né, que é um sistema dedutivo. Esse ideal de sistema estava presente, né, nessa era dos códigos. A gente ainda pensa um pouco assim, especialmente no campo de algumas visões mais, digamos, tradicionais do que seja o direito civil, do que seja o direito penal, do que seja
o direito tributário em certas áreas. Então, essa ideia de sistema em sentido forte, que eu poderia chegar a um sistema lógico-dedutivo, né, com normas encadeadas claramente até chegar no caso concreto, organizadas por princípios, mas aí princípios pensados de outra forma, como expressão da racionalidade do direito, no sentido forte. Então, isso é uma força para os textos legais, uma força para as normas. Né? Na era da indeterminação que a gente vive, que eu diria na era da democracia, né, na era democrática, na era da pluralidade, na era do conflito, na era da diversidade, o texto, de uma certa maneira, perde essa força ou a sua força vem de outro lugar. Né? A sua força não vem mais de uma espécie de expressão metafísica do que é racional ou de uma expressão metafísica do que é a vontade do povo. Ele tem que vir do embate entre as forças sociais, entre indivíduos, grupos, partidos, sindicatos, movimentos sociais, organizações de empresários, igrejas. Né? A força, enfim, das normas vem desse embate, então elas são frágeis de uma certa maneira, porque elas podem ser o tempo todo revistas, o tempo todo rediscutidas, e aí a sua força tem que advir desse processo de debate constante e de questionamento constante das normas jurídicas. Né? Evidentemente, assim que uma lei é aprovada hoje em dia, no dia seguinte já tem gente questionando, dizendo, não, essa lei não é adequada, essa lei deveria ter sido feita de outro jeito, quem perdeu fica chateado, e é assim que tem que ser. Isso é uma democracia. Quando um juiz decide, quando um tribunal decide, é a mesma coisa. Alguém fica chateado, alguém fica irritado, se discute, escreve no jornal, sai na rua. É assim que tem que ser. Isso é uma democracia. E esse processo é constante. Esse processo nunca para, ele nunca, né, nunca cessa num regime democrático. Mas, evidentemente, né, que nesse contexto, o texto legal se torna menos central para o processo de solução dos casos. Então, a hermenêutica jurídica deixa de ser uma discussão a partir do texto, como extrair sentido do texto, e passa a ser uma discussão de como produzir sentido no processo de interpretação, no processo hermenêutico, claro, a partir dos textos, mas fazendo uma distinção bem clara que o Kelsen faz entre texto normativo e norma jurídica. O texto normativo é tudo aquilo que está presente nos códigos ali, em todo aquele material jurídico, além das decisões judiciais, além dos precedentes, além de eventuais portarias, etc., todo o material jurídico pertinente. E a norma que é de fato aplicada aos casos vem de um processo de interpretação que inclui a referência aos textos, mas também inclui esse espaço de indeterminação no qual a gente falou desde o começo. Né? Então, o problema passa a ser, no contexto de uma reflexão mais contemporânea, como é que eu faço a gestão da indeterminação? Como é que eu faço a gestão da indeterminação? Que é, de uma certa maneira, como é que eu penso um direito democrático? Como é que eu penso o direito no contexto de uma democracia? É uma coisa quase que sinônima da outra. Se livrar da indeterminação, buscar jogar isso fora, é um pouco buscar jogar fora a democracia, a diversidade, o pluralismo, o conflito de interpretações, que faz parte de uma vida plural e democrática. Então, nós estamos, de uma certa maneira, condenados à indeterminação, condenadas à indeterminação, e temos que ficar felizes com isso, porque isso é justamente a expressão de uma vida democrática, de uma vida plural. Né? Tentar imaginar um texto legal perfeito, que ninguém discuta, né? Que não seja questionado por ninguém, e que venha não sei de onde, talvez da vontade de Deus, é algo completamente impossível numa sociedade plural, democrática, diversa, como eu estou falando aqui para vocês. Então, aí, bom, como é que eu faço para gerir a indeterminação? Né? Como é que eu faço para fazer a gestão dessa indeterminação? Né? Eu proponho nos meus textos, isso está claro, por exemplo, no meu livro Como Decidir as Cortes, que vocês, enfim, já podem eventualmente ter lido, né, porque é um livro que circula bastante. Eu digo que essa gestão tem duas dimensões. Tem a dimensão, vamos dizer assim, da gestão por via de modelos hermenêuticos. Então, é uma gestão que tenta discutir, propor, né, enfim, sugerir modelos de raciocínio jurisdicional para os agentes do sistema de justiça, advogados, juízes, promotores, etc., né, todo mundo. E tem uma outra dimensão dessa gestão, que é a gestão que eu chamo
via desenho institucional, via constrangimentos institucionais, e aí é uma gestão que tem a ver em como é que eu organizo os tribunais, duplo grau de jurisdição, né, faço o controle das decisões das varas pelos tribunais, assim vou padronizando a jurisprudência, eu crio, por exemplo, súmulas anunciados, eu crio mecanismos de padronização da jurisprudência, então tem toda uma gestão quanto ao desenho institucional, que não é necessariamente uma gestão a partir do modelo de raciocínio, é que também é feita, né, por essa, enfim, que faz parte desse processo de gerir a indeterminação, né? E aí é importante entender que, veja, quando eu estou discutindo, né, a gestão do ponto de vista dos modelos hermenêuticos, né, dos modelos de raciocínio jurisdicional, é claro que se eu me coloco dessa perspectiva, eu estou discutindo, estou combatendo o subjetivismo do juiz. Né? Estou dizendo, olha, o juiz não pode decidir com base simplesmente na sua vontade, no seu sentir, né, na sua convicção pessoal. Ele precisa decidir racionalmente a partir de um certo modelo de reflexão, de um certo modelo argumentativo que seja, né, que vai então produzir uma boa decisão. Então essa é uma dimensão do controle da gestão da indeterminação. Uma segunda dimensão dessa gestão da indeterminação é a que diz respeito ao desenho institucional, aos constrangimentos institucionais. E aqui surge um problema um pouquinho diferente. Eu estou discutindo aqui se o juiz vai poder interpretar sozinho como poder individual, o juiz como herói, digamos assim, né? Ou se eu vou pensar num modelo institucional que pense numa razão coletiva, né, num procedimento decisório que traga para dentro do judiciário outras vozes, outros participantes, enfim, e que não coloque, o que não pense o juiz como um mero herói individualista. Né? Então, quando eu estou pensando em termos de modelos hermenêuticos, eu estou combatendo o subjetivismo, então é subjetivismo versus razão. Né? Subjetivismo versus razão. Quando eu estou falando do desenho institucional, eu estou falando de um problema um pouquinho diferente. Eu estou discutindo, bom, é um individualismo do juiz ou é uma visão colegiada, coletiva, né, participativa da interpretação? Né? Eu estou pensando, enfim, numa gestão assim, tecnocrática ou aristocrática da racionalidade jurisdicional, ou eu estou pensando numa gestão participativa, coletiva, né, enfim, coletiva dessa gestão da indeterminação. Então, o que eu proponho, no meu modo de ver a hermenêutica jurídica, é uma gestão, digamos, racional e democrática da indeterminação. Né? Racional e democrática em que sentido? Né? Racional porque não subjetivista, então eu acho que é importante a gente desenvolver modelos argumentativos, né, para propor para os juízes e para as juízas, né, para que eles não decidam simplesmente com base na sua vontade individual, no seu sentir ou no seu desejo pessoal. E num segundo nível de análise, eu também defendo modelos de gestão da indeterminação que sejam coletivos, participativos, em que o judiciário interaja com a sociedade para melhor decidir. E é claro, aqui tem vários perigos de populismo, a gente vai falar disso logo em seguida, mas ele tem que interagir com a sociedade de alguma maneira, e os juízes têm que interagir entre si para tomar boas decisões. Né? E é importante pensar essas duas dimensões, né? Essas duas dimensões, porque também eu acho que essa discussão precisa ser recolocada no campo da hermenêutica jurídica. Né? Porque a maioria dos autores que escreve sobre hermenêutica jurídica pressupõe essa ideia de um juiz que ele tem que ser técnico, ele tem que ser racional, mas ele age individualmente. Ele age como indivíduo, né? Que, claro, ele fala em nome de uma razão, ele fala em nome de um direito, né, e de uma decisão racional, que de uma certa maneira o despersonaliza. Ele não está falando da sua própria vontade, ele não está falando do que ele quer ou do que ele não quer. Ele está falando do direito que está posto na Constituição, ele está falando dos precedentes, e ele vai dar ali a visão que seria a resposta mais adequada para aquele caso concreto, no contexto, enfim, naquele contexto específico. Então,
de uma certa maneira, o fato dele ser racional o despersonaliza, né? Porque ele não está falando em nome da sua vontade, ele está falando em nome do direito, e de um direito racional ele vai justificar o que ele está dizendo. Mas mesmo assim, o pressuposto aí é que o juiz seria capaz de fazer isso individualmente. Né? Ele seria capaz de fazer isso individualmente e não no contexto de uma instituição. Né? Então tem uma ideia de racional num sentido forte, né? Quando a gente pensa nesses termos, como se o juiz de fato pudesse ser um herói, e aí o herói do Orquiniano fica claro mais ou menos o que ele quer dizer, porque veja, enfim, em nenhum momento, né, o Dworkin defende que o juiz possa dizer o que ele quer, ou ele possa simplesmente se basear num princípio e sair falando o que ele quiser. Ele coloca muito peso nas costas do juiz. É o tempo todo ele colocando peso nas costas do juiz. São vários requisitos argumentativos, mas, de novo, quer dizer, ainda tem uma visão heróica e individualista de juiz na visão do Orquiniano, na visão hegemônica, né, que a gente tem sobre interpretação, pelo menos aqui no Brasil. Né? E o que eu acredito é uma outra visão de juiz, uma outra visão de judiciário, que não trabalhe com esse modelo de racionalidade, né, e que trabalhe com outro modelo de racionalidade que seja mais intersubjetivo. Né. Então, a racionalidade da decisão judicial não vai vir apenas do fato do juiz ou da juíza sentar na sua cadeira, né, baixar a sua biblioteca, ouvir eventualmente, né, algumas pessoas, mas não é essa visão de judiciário que eu tenho que eu acho mais adequada. Essa visão heróica, né, de vanguarda moral da nação, né, ou juízes que têm uma capacidade sobre-humana de raciocínio jurídico, meio mitificados, né, como se fossem pessoas capazes de proezas argumentativas para além da nossa imaginação. Né. O que eu imagino é um juiz que seja parte de uma comunidade, que esteja interligado com essa comunidade, que dialogue com essa comunidade nos limites da sua função, que é julgar casos concretos, né, que são apresentados perante as diversas cortes, mas que a racionalidade da sua decisão venha da sua interação com seus colegas de corte, né, e com a sua interação com a sociedade nos limites do que for aceitável para uma jurisdição. O Supremo, por exemplo, tem mecanismos já colocados, postos em funcionamento para fazer isso, audiências públicas, os amicus curiae, né, que são aceitos. Eu fico imaginando que podem se pensar em outros mecanismos, né, que tragam essas vozes da sociedade para dentro. Né. Também você pode usar os peritos, né, que são técnicos que falam sobre a sua especialidade e informam o juiz. Né. Você tem vários mecanismos de escuta. Então, o judiciário pode desenvolver vários mecanismos de escuta sobre da sociedade para tomar uma boa decisão dentro do espaço de indeterminação que faz parte. Veja, e o judiciário não está fazendo isso em substituição da política. Ele não está legislando, né? Ele está pensando no caso concreto. Ele não está criando normas para todos e para todas durante todo o sempre. Eventualmente ele o faça em certos casos, mas sempre em função do caso concreto e da questão que está ali posta. Eu já vou falar disso um pouquinho mais para frente. Então, essa visão, então, é de uma jurisdição, vamos dizer assim, aberta, que interaja com a sociedade nos limites da sua função específica, né, em que os juízes interajam uns com os outros para decidir os casos. Né? Então, a racionalidade vai ser, então, o resultado provisório dessas interações, que logo em seguida vai ser questionada, né? Porque assim que a decisão sai, as pessoas ficam descontentes, discutem, debatem, podem querer propor uma lei no parlamento, isso faz parte do processo democrático. Né? Os indivíduos e grupos estão o tempo todo contestando as leis, as decisões, etc. Né? Esse eu chamo de um modelo democrático de gestão da indeterminação, em contraste com o que eu chamo de modelo aristocrático de gestão, que é esse mais baseado no juiz como indivíduo, né? E aí eu digo, veja, e como é que o judiciário vai fazer isso? Como é que o judiciário vai se tornar essa instituição que faça tudo isso? Aí eu proponho, enfim, a ideia de uma jurisdição sensível, né, ou de uma hermenêutica sensível no sentido de ser sensível ao contexto, ser sensível às pessoas que estão envolvidas naquele problema, sensível em relação à opinião dos outros colegas, né, sensível que se deixa afetar
por tudo isso e que leve tudo isso em conta na hora de decidir, sabendo que a decisão não vai agradar todo mundo, né? Isso, e ela vai ser necessariamente contestada, porque isso que se faz num processo democrático. A gente cumpre a decisão, mas pode contestar, pode escrever texto, pode espernear, né? Pode discutir na universidade, etc, etc. Então, o que eu proponho aqui é uma radicalização, né, dessa ideia do senso de adequação, tomando como inspiração os escritos do Klaus Gunther, né, que tem um texto, tem um livro dele traduzido aqui no Brasil, que é muito interessante, né, que se chama justamente Senso de Adequação, no alemão e no inglês. Aqui foi traduzido para Teoria da Argumentação no Direito e na Moral. Quem quiser ler, pode ler, que eu me inspiro, não repito as ideias dele, mas eu me inspiro. Então, o que o Klaus Gunther diz ali é basicamente o seguinte, veja, ele não usa esses termos, aí é a minha interpretação, ele diz, olha, numa democracia, numa sociedade plural, complexa e democrática, né, as normas são sensíveis, né, elas são sensíveis porque elas estão sempre, e as leis também, né, as leis que são criadas pelo parlamento, elas são sensíveis no seguinte sentido, a sua legitimidade está sempre em xeque, está sempre sendo colocada em xeque pela sociedade. Assim que elas são criadas, elas já são questionadas, elas já são, né, enfim, porque elas nascem muitas vezes de acordos políticos que não envolvem todo mundo, ou elas podem se tornar obsoletas em função da evolução social. Então, os textos normativos, e o legislador cria os textos normativos, né, são sensíveis nesse sentido, tem a sua legitimidade o tempo todo questionada. Então, e esse questionamento, ele aparece em todos os lugares. Ele aparece no processo político, ele aparece nas manifestações de rua, ele aparece na conversa de boteco, ele aparece na universidade, e ele também aparece no Poder Judiciário. Né? O papel dos advogados e das advogadas, é o seu papel constitucional, é levar demandas para o Poder Judiciário, mesmo que essas demandas não estejam totalmente contempladas de forma clara e perfeita nos textos legais. Isso é função do advogado, né? Função constitucional do advogado e da advogada, inclusive. Né? Veja, em um momento em que era proibido o divórcio, era proibido por lei, né, e pessoas se separavam de fato, né, e começavam a viver com outras pessoas e constituir patrimônio, havia uma injustiça grave, porque, veja, se essa união, digamos assim, ilegal, né, que se chamava na época concubinato, ela fosse desfeita, que fim levaria o seu patrimônio? Os bens iam voltar, se aquela pessoa já fosse casada, por exemplo. Os seus bens iam para sua esposa no papel, e não para sua esposa real, ou para o seu esposo no papel, e não para o seu esposo real, ou ia para a família, e não para o esposo, ou para a esposa de fato, digamos assim, né? A concubina, veja. Os advogados começaram a levar essas demandas para o Poder Judiciário, fizeram interpretações extremamente criativas do direito naquele momento, fizeram uma analogia com sociedades de fato, né, para permitir que aquele patrimônio fosse dividido, mas não se pode imaginar que a sociedade democrática fique parada, né, ou fique inerte, esperando o legislador legislar para tentar satisfazer demandas sociais que vão surgindo. Então a advocacia tem esse papel e isso vai aparecer nas mãos do Poder Judiciário. Então diz o Klaus Gunther que, veja, a legitimidade das normas, por que ela está em questão, né, por que as normas são frágeis e a sua legitimidade está o tempo todo em questão, a gente não pode ficar esperando o legislador se movimentar, especialmente quando está em jogo questões, por exemplo, estão em jogo questões relativas a minorias políticas, né, que nunca vão ter maioria no parlamento, nunca vão conseguir ter a sua voz ouvida, né, com a força necessária, e podem ser esmagadas pelas maiorias políticas, mas não só nesse caso, no caso de injustiças que vão aparecendo pelo fato da legislação se tornar obsoleta, a sociedade se transformar. Então, por causa dessa urgência que nasce da fragilidade das normas, para não comprometer a legitimidade do Estado de Direito, é função do Judiciário, sim, examinar esses casos com todo cuidado e tentar identificar se de fato esse caso é um caso importante o suficiente para eventualmente se fazer uma interpretação, digamos, mais criativa, mais aberta, inovando no campo do direito, né? Exercendo aí uma função que seria mais característica até do Poder Legislativo, apesar de dizer respeito àquele caso especificamente. Né?
Então, enfim, é claro que esse exame da ideia de jurisdição sensível, né, ele tem como dever principal esgotar toda a complexidade daquele caso. Isso significa examinar o material jurídico, então tem um momento necessário de reconstrução ou de integridade, né, de reconstruir o material jurídico como um todo, mas esse processo que o Dworkin chamaria de integridade não é suficiente para decidir o caso. Não é suficiente para decidir o caso, porque o próprio Dworkin reconhece que em determinados momentos é necessário inovar, é necessário ser criativo. Então, infelizmente, o Dworkin só dá conta de uma parte da descrição do que significa a função jurisdicional num contexto democrático. Né? O aspecto central é justamente esse momento de uma jurisdição sensível que vai ser levada, se o caso justificar assim, se for justificado, né, isso, ele vai, se isso for justificado, como é que se justifica, né? Examinando o material jurídico de maneira muito profunda e muito detalhada. Leis, portarias, decretos, casos anteriores, etc. Né? Enfim, e também examinando toda a complexidade do caso concreto, aí uma visão multidisciplinar, se for um caso que envolva conhecimentos econômicos, isso tem que estar presente, as pessoas interessadas têm que ser ouvidas, todo mundo que tiver algo a dizer precisa ser ouvido naquele contexto, para que, por um processo de inclusividade máxima de argumentos, inclusividade máxima de interesses, inclusividade máxima de informações, com interação entre os colegas também de corte, se chega então a uma solução a mais adequada possível naquele caso concreto e, eventualmente, isso vai significar a necessidade de inovação, de criação de direito novo naquele caso específico e feito dessa forma. Né? Então, essa atuação por saturação de argumentos, por saturação de diálogo, né? Por saturação de discussão, no caso concreto, para mim, é o que caracteriza uma jurisdição sensível, né? E que é bastante diferente do tipo de debate que se faz no sistema político, né? Na esfera política, onde, veja, o que se debate na política são acordos e possíveis acordos entre as forças políticas que têm assento no parlamento e que têm força a partir da sua representação, que é conquistada pelo voto, além da tentativa de influência que se faz por movimentos sociais que não necessariamente têm uma expressão eleitoral e de outros grupos que são, muitas vezes, mais invisíveis ainda, né, porque não estão ainda organizados em movimento social. E sempre o que se faz no campo do parlamento é pensar em uma legislação geral e abstrata que diga respeito a todas as pessoas. Né? A função jurisdicional, ela age de maneira diferente. Ela parte do caso e ela tem que... Veja, existem casos triviais que vão ser julgados a partir da própria jurisprudência, sem nenhum problema. São casos repetitivos que o judiciário simplesmente vai julgar conforme as opiniões aceitas naquele momento da comunidade dos intérpretes. Mas em casos difíceis, né, essa jurisdição sensível vai ter que se manifestar da forma mais radical possível, aí se aprofundando nas características do caso concreto, tendo um momento de reconstrução do ordenamento, que isso é necessário, mas com ênfase no momento do senso de adequação, que fala do Dworkin, né, com ênfase nesse momento sensível, que vai permitir, por exemplo, que o judiciário olhe para o ordenamento, olha, fala, ok, eu vou reconstruir aqui da melhor forma possível, mas, nesse caso, eu vou ter que inovar, vou ter que ignorar essa reconstrução em parte, vou ter que agir, vou ter que atuar como legislador, criando direito novo, ou criando um sentido novo para essas interpretações que já estavam colocadas, o que dá na mesma, né? Porque a gente está trabalhando agora com uma distinção entre texto normativo e norma jurídica. Então, isso seria uma jurisdição sensível, uma hermenêutica sensível, como eu a defendo. E, evidentemente, no âmbito da interpretação constitucional, no contexto da interpretação constitucional, essa hermenêutica sensível se traduz num modelo interpretativo que eu comecei a desenvolver em textos recentes, que eu chamo de
originalismo democrático, né, que é é a tradução dessa minha visão geral de interpretação para um modelo de interpretação constitucional. Né? O que é essa ideia do originalismo democrático? Né? Enfim, é o seguinte, eu observei que a Assembleia Nacional Constituinte ela teve esse aspecto sensível do que eu estou falando. Ela se desenvolveu de maneira altamente sensível porque ela foi um processo altamente participativo. Eu não tenho como contar a história da Assembleia Nacional Constituinte aqui para vocês, aí eu remeto ao meu texto sobre originalismo democrático, onde vocês podem ler um pouco dessa história, recontada para os meus fins, né? Mas se quiserem ler uma história mais ampla, podem ler o livro do professor Adriano Pilati, que ainda é o melhor livro sobre esse assunto, sobre a Constituinte, né? Adriano Pilati, ele é professor agora no Rio de Janeiro, né? Então, foi um processo altamente participativo em que o texto constitucional foi construído em debate constante com a sociedade. Aí tinha uma questão institucional de como a Assembleia Nacional Constituinte foi organizada para isso, né? Ela foi organizada em vários grupos temáticos, e nesses grupos temáticos a sociedade pôde participar e dar a sua opinião. Todo mundo foi para Brasília para falar na Constituinte, houve uma grande movimentação social em torno da Constituição, né? Houve emendas populares, enfim, uma ebulição democrática. Então, foi uma Constituição altamente participativa que levou em conta toda a complexidade da sociedade, todos os grupos, o que tornou o texto evidentemente grande, muitas vezes desconexo, mas altamente legítimo. Altamente legítimo. Né? Todo mundo que fala sobre qualquer tema hoje no Brasil, que disputa qualquer tema do Brasil, fala da Constituição de 88 ou evoca a Constituição a seu favor, exceto grupos autoritários, né, que querem destruir a democracia e que querem destruir a nossa ordem constitucional. Né? Mas quem é democrata e está dentro do processo democrático invoca a Constituição a seu favor, claro, tentando dizer, olha, eu interpreto dessa forma ou daquela maneira, né, sempre evocando o texto constitucional. E isso acontece também nos grupos sociais. Né? Se você for em reuniões de movimentos sociais, você vai ver essa apropriação da Constituição pelo discurso político e pelo discurso jurídico também. Então, e é por isso que a Constituição se torna tão legítima e é por isso que ela se torna um texto, a nossa lei maior. Né? A sua hierarquia não vem de outra razão, senão do fato dela ser uma Constituição altamente legítima, né, porque foi muito debatida. E de uma certa maneira, né, porque a Assembleia Constituinte foi digamos, um modelo, né, altamente sensível à sociedade, eu digo que a interpretação constitucional tem que seguir o mesmo padrão. É claro que ela não pode, repetir a experiência constituinte, mas no processo de interpretação da Constituição, os juízes e as juízas constitucionais, né, a Suprema Corte, deve, quando for eventualmente adotar uma interpretação, especialmente em momentos em que a gente esteja diante de casos difíceis, casos em que a comunidade dos intérpretes não concorde, né, ela precisa, de uma certa maneira, repetir ou procurar repetir no contexto atual a mesma participação ou o mesmo processo de escuta que foi feito na Assembleia Nacional Constituinte, usando para esses fins audiências públicas, amicus curiae e outros meios que se possa imaginar, peritos, etc. Então, o originalismo democrático é essa visão, digamos, sensível da jurisdição, sensível à interpretação constitucional, né, que propõe, então, uma gestão da indeterminação que envolva esse debate amplo com a sociedade. E claro, veja, aí só para encerrar essa exposição, não se trata de uma consulta em termos populistas, né? Porque aí a gente tem que fazer uma discussão, bom, o que é o povo? O que o povo quer? O que a sociedade quer? E como é que eu ouço a população? Né? Eu posso ouvir a população, por exemplo, para fins de pesquisa de opinião, por meio de survey. Né? Survey é aquele tipo de pesquisa que a gente faz
ligando para as pessoas, você liga para milhares de pessoas, ou por questionários que você vai na rua, de aplicação rápida, cuja resposta é sim ou não, ou tem respostas fechadas. Né? Você não conversa com a pessoa, você fala, você dá, enfim, opções de múltipla escolha, né, para ela, então para ela optar, ou você pergunta sim ou não. Então essa é a maneira de ouvir. Outra maneira de ouvir a sociedade é fazendo eleição. Eu faço eleição e ouço o que as pessoas dizem, mas o que eu digo na eleição, né, o que a gente diz na eleição, nem sempre é totalmente coerente. Né? A gente vota para presidente, para deputado, para senador, nem sempre em pessoas dos mesmos partidos. Isso faz parte da democracia. Então eu tenho ali, né, o chefe do executivo, que precisa necessariamente negociar com o Congresso, porque justamente o povo diz coisas bastante diferentes ali. Né? E tem o povo também se manifestando, né? O povo também está se manifestando nas redes sociais. Eu posso ver ali os trend topics do Twitter e ver o que está acontecendo no Facebook, né? Tudo isso é o povo. Então, quando eu falo que é preciso interagir com a sociedade e ouvir o que a sociedade quer dizer, se torna crucial discutir qual é o meio que eu vou me utilizar para isso, qual é o mecanismo de escuta que eu vou me utilizar para isso. Né? Ouvir a sociedade por meio dos trend topics do Twitter ou do que está bombando no Facebook é, evidentemente, populista. Né? É populista. Porque no Facebook as pessoas se manifestam muitas vezes por emoção e não por razão, no Twitter também, e demonstram preferências, né, de forma caótica, né, sem muita reflexão. Outra coisa é ouvir por meio das urnas, que é algo adequado para a política, né, que precisa eleger um vencedor que vai gerir o país e, eventualmente, pode ter mecanismos de participação. Aí, o que se torna crucial para essa minha visão é quais são os mecanismos de escuta que o judiciário vai desenvolver, que ele vai praticar para conseguir gerir esse espaço de indeterminação de forma democrática e de forma não meramente populista. Né? Não pode ser o juiz acordando de manhã, lendo o jornal e depois dizendo qual é o seu sentir na decisão. Não pode ser um survey feito sobre a opinião da sociedade, não pode ser o Trend Topics. Mas pode ser, por exemplo, uma audiência pública, onde pessoas que tenham conhecimento de uma certa causa, né, ou que estejam envolvidos com, ou envolvidas com um certo problema, compareçam ali para expressar suas razões que vão ser ouvidas depois pelos juízes. Pode ser por uma colegialidade que se faça de forma mais intersubjetiva, de fato, que os colegas possam debater os argumentos ou questionar um ao outro, que seria muito interessante. Por que o senhor disse isso? Por que isso, né? Isso não acontece hoje no Supremo Tribunal Federal, pelo menos não o tempo todo, mas seria interessante ver isso acontecer. Né? Também pode ser por meio dos amicus curiae ou de peritos que você traga para a corte, mas então é preciso repensar a jurisdição nesses termos, para pensar então numa jurisdição sensível que se traduz no originalismo democrático que eu defendo no meu texto, e aí eu remeto vocês para os meus livros Como Decidem as Cortes, Direito das Lutas, né, que são os dois em que eu trato isso mais especificamente, mais no atual Direito das Lutas, e alguns textos que eu posso deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês leiam. Tá bom? É isso. Essa é, então, o esboço, pelo menos, da minha visão de hermenêutica jurídica e de interpretação constitucional, que eu ainda estou inventando, né, então é extremamente importante para mim o diálogo com quem estiver interessado nessa discussão, qualquer tipo de comentário ou de, enfim, reação ao que eu disse aqui, vai me ajudar muito a sofisticar, tornar mais interessante, tornar mais coerente essa minha proposta que eu apresento aqui com toda a humildade para vocês e querendo simplesmente abrir mais debates e mais discussões sobre esse tema que é tão interessante, é tão apaixonante e que mobiliza muito da minha reflexão e do meu tempo. Tá bom? Muito obrigado e enfim, um abraço para todos, para todas e para todas as pessoas que me ouviram até agora. Tá bom? É isso.